Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Nerd Rider. Vamos lá, vamos começar mais um vídeo. O vídeo de hoje vocês já viram aí o título. Vamos falar de Cells at Work, Hataraku Saibou. Cara, algumas recomendações que a gente tem, a gente deve menosprezar na maioria das vezes, outras a gente deve reconsiderar, às vezes pensar duas vezes. Eu vi um vídeo sobre, achei meio assim. Eu gostei porque é um tópico interessante, é um tema diferente, chamou minha atenção, falei, vou dar uma chance. E ainda bem que eu fiz isso, porque Hataraku Saibou é um anime muito bom. Ele é um anime fora da curva, com muitas qualidades. Talvez um ou outro defeito, que para algumas pessoas pode não ser defeito, mas a gente vai falar sobre isso já já. Se você não sabe o que é Hataraku Saibou ou Cells at Work, fica tranquilo que, primeiro de tudo, não é um spin-off de Dragon Ball, não são os Cells em miniatura, certo? Ou não são cópias ou clones do Cell, muito menos eles indo trabalhar no escritório ou alguma coisa do tipo. E que piada bosta foi essa que eu acabei de fazer? Cells at Work é um anime que se passa dentro do corpo humano, dentro do seu corpo, dentro do meu corpo, dentro do corpo de alguém, provavelmente. E a gente acompanha o dia a dia de um grupo de células distintas, que estão fazendo o trabalho delas, que é fazer a gente viver, né? Então a gente acompanha essa viagem. Você tem um protagonista ao mesmo tempo que você não tem. Digamos que o protagonista ou a protagonista é uma célula vermelha, um glóbulo vermelho, que é bem atrapalhada, estabanada, que não sabe pra onde vai, não sabe como faz o trabalho dela direito. Quer dizer, ela sabe fazer o trabalho dela direito, que é entregar nutrientes e oxigênio para as partes do corpo. Só que ela se perde direto, então ela tem que entregar o oxigênio no pulmão, ela vai parar no rim, ela vai parar no cérebro, mentira, não vai parar em vários lugares, mas não vai pro pulmão, ela tem que entregar o oxigênio e pegar o CO2 e coisas do tipo, né? Então, ela se perde direto. Ao mesmo tempo a gente acompanha um glóbulo branco que tem como função defender o nosso corpo contra organismos externos, né? Contra micróbios, bactérias, germes, parasitas e coisas do tipo. Então a gente acompanha esses dois são os personagens. Só que no fim das contas o grupo é o personagem, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Então essa é a história, é um grupo de células de diferentes partes, diferentes funções, que a gente vai acompanhando o que cada uma delas fazem. E aí dentro disso a gente tem um pouquinho de violência, tem aquela pitadinha assim de violência bem de leve. A gente também tem comédia, tem humor, tem aqueles momentos meio kawaii. E tem uma coisa que é o que eu falei que pode ser um defeito, mas para algumas pessoas pode ser sensacional, que foi o meu caso, que ele é altamente educativo. Só que ele não disfarça, na verdade, ele explica a parada na cara dura, explicando mesmo. Só que é interessante de ver, tá ligado? Porque não tira a sua imersão da história. Então, pra mim, é um grande ponto, um ponto alto, ou uma grande qualidade. Eu tô aqui bugado tentando explicar, mas eu acho de fuder essa ideia de explicar as paradas, de estar dando uma aula, basicamente, porque é isso que tá fazendo, não tá dando uma aula sobre ciência, sobre o corpo humano, sem estar dando aula. Você tá vendo o anime, tá se divertindo, pelo menos, né? Eu espero que você se divirta. E ao mesmo tempo ele tá te explicando o que é cada uma das coisas. Então ele explica o que são os glóbulos vermelhos, como eles nascem, qual a função deles, os glóbulos brancos, os diferentes tipos que tem, a função deles, para onde eles vão, onde é que eles ficam, como é que eles conseguem se comunicar e coisas do tipo. Então eles vão explicando tudo. Ah, meu Deus do céu. Explica tudo, é muito bacana. Você tá tendo uma aula, que foi como eu me senti, e ao mesmo tempo tá se divertindo. E aí o melhor de tudo, velho, eu imagino pra quem é da área, você é um professor de biologia, de ciências, você tem que explicar essas funções do corpo humano, e você sabe que isso é meio complicado ou meio chato para os alunos entenderem, recomendo eles assistirem o anime, velho. Sacou? Bota eles pra assistirem ao anime, assiste na sala com eles,
vai complementando as explicações, porque obviamente não é uma aula de medicina, né? Você tem uma noção, mas eles não vão te dizer detalhes, e não se aprofunda ao ponto de ser realmente teórico, tá ligado? Mas é uma forma de você... Mas é uma forma de você poder passar o conhecimento pra galera, pelo menos explicar o básico. Porra, sério mesmo, velho? Porra, opa, isso não fechou, porra. Desgraça. Que merda. Ai, enfim, porra, essa música é de fuder, pivete. Sim, voltando. Ele vai explicar tudo pra você, velho. E é show. Ele deixa você empolgado com o anime. Você vai meio que adivinhando as coisas conforme elas vão acontecendo. Então, tipo, algumas coisas vão acontecendo com o corpo e você, opa, por que a galera tá assim? Por que tá assado? E aí ele vai te explicando, mas ele te dá a chance de pelo menos tentar adivinhar. Então, você começa a assistir o episódio e você vê a galera reclamando, pô, tá muito quente ultimamente, né? As células reclamando. Aí você, porra, tá muito quente. Aí ele começa a falar, ó, quando o corpo humano tá muito quente, as células têm que fazer isso, aquilo, outro pra poder resfriar a temperatura. Aí elas começam a fazer. Aí você vê, porra, não tá dando jeito. Então, se não tá dando jeito, o que vai acontecer? Então você vai vendo. Aí você vê a parte de, por exemplo, como é que diz? As partes do corpo que são responsáveis pela eliminação do suor. Como é que funciona, tá ligado? Então, basicamente, o corpo humano é uma cidade, é um planeta. Vou colocar dessa forma. É como se fosse um planeta, um continente, enfim. E aí você vai vendo cada uma das ações que essa galera vai fazendo, e cada uma das partes, e cada uma das funções e coisas do tipo. E assim você vai acompanhando. E aí você descobrindo como é, por exemplo, a insolação. Como é que a insolação funciona dentro do corpo humano. É muito bacana você ver as células reclamando do calor. É muito engraçado você ver as células também sofrendo quando a pessoa tem uma vertigem, tá ligado? Como é que é essa vertigem e como as células ficam dentro do corpo. Velho, é muito engraçado. É interessante, você se aprofunda. É sensacional, gente. Eu recomendo demais que vocês assistam. Eu assisti no Crunchyroll e só tem até o 13º episódio. Uma aluna minha me falou que aparentemente tem mais episódios, inclusive até num corpo adulto ou algo do tipo, né? Como se fosse uma versão mais com sacanagem. Eu não sei se é isso mesmo, se confere. Eu não procurei saber. Porque assim, eu terminei de assistir, eu falei, pô, preciso recomendar pra galera que assiste o canal. Então quem gosta de biologia, quem quer ver um anime diferente, porque ele tem aqueles elementos de luta, porque o glóbulo branco ele precisa lutar com os germes e coisas do tipo, mas não é aquele shonenzão, tá ligado? Aquele negócio chato de eu sou o mais poderoso. Não, eu sou o mais poderoso e eu irei derrotá-lo com todas as minhas forças. Não tem esse negócio chato pra caralho, tá ligado? De shonen. Então, tem a batalha, você vê o povo lutando, mas não fica naquela pressão de pisca, né? Porra. Não tem aquele negócio chato de preciso derrotar o meu inimigo. Eles derrotam a parada porque é a função deles, do corpo, derrotar, né? Mas não é aquela coisa de eu sou o mais forte. Uma parada muito massa, um dos melhores episódios, que eu até recomendei pro meu amigo Aguinaldo, que é médico, pra ele assistir, pra ver se as coisas realmente ali condizem, né? Se são verídicas ou até que ponto elas fazem sentido. É a questão do vírus, do cancerígeno, das células cancerígenas, do vírus não, das células cancerígenas. Como é que, se é aquilo mesmo, se faz sentido, se não faz e coisa do tipo. Porque eu achei muito bacana, achei muito bem feito a questão da explicação. Porque assim, o que eu me lembrava das aulas de biologia era que as células cancerígenas basicamente eram uma célula que estava se reproduzindo de maneira errada. Ela se reproduzia de maneira normal, fora da quantidade desejada, e isso causava um desequilíbrio no sistema da gente, né, no corpo da gente.
E aí eles explicam isso mesmo, vão além e mostram como é uma célula cancerígena, é muito massa. Rola uma batalha zona foda. Então tem esses elementos de batalha que a gente espera de um anime, né? Apesar de não ser um anime shonen, mas ele tem esse aspecto. Então, velho, Cells at Work é show. O problema dele às vezes a linguagem com que eles explicam as coisas não são claras o suficiente. Então teve um episódio mesmo que eu tive que assistir 2 vezes. Eu assisti uma vez com Lula Lindona, aí peguei algumas coisas assim, eu falei, pô, isso pra mim não tá claro não. Aí depois, no outro dia, almoçando sozinho, eu falei, vou reassistir esse episódio aqui pra ver se eu entendo melhor. Então às vezes a linguagem, eles tentam simplificar, deixar de maneira bem simples pra você poder entender, porque eles sabem que existem crianças que podem querer assistir, mas eles deixam às vezes um pouquinho demais, e aí fica meio técnico, e você fica meio, porra, é isso mesmo que eu entendi? Será que eu entendi certo? Será que eu entendi errado? Você fica meio assim, sem saber qual é de mesmo. Mas mesmo assim, não é aquela coisa, meu Deus, eu não vou entender nada. E falando em crianças, é muito interessante que um grupo de células que a gente tem são as plaquetas, que as plaquetas são as responsáveis por reconstruir as partes do corpo da gente, do jeito que eles explicam é isso. Elas são responsáveis por reconstruir parte do corpo que a gente danifica, não vou dizer perde, que a gente danifica. Então você tá lá cozinhando, você cortou a sua mão, você fez um corte, aquele corte é um dano que vai no mundo... Porra. Vai, o Zu quase me leva. Vai recuperar aquele pedaço, então... Um corte vai destruir um pedaço de uma cidade, destruir o piso, a calçada, a prédio, a porra toda, as células vão se linear, vão sair. Então, quando você está lá sangrando, seria as células, os glóbulos vermelhos saindo por esse buraco que ficou. Então é massa você ver isso. E elas são responsáveis por reconstruir esse buraco. Então elas têm que fazer um cordão de isolamento, colocar a plaquinha de cuidado, obras em andamento, pessoas trabalhando e coisas do tipo. E aí você entende que as coisas você demora para se recuperar de um corte. Eu tô olhando para minha mão porque eu me cortei um dia desse e eu fiquei pensando. Você demora para poder se recuperar de um ferimento porque elas são lentas, elas são pequenas, elas são frágeis, tá ligado? Elas são como se fossem crianças. Então imagina a criança fazendo uma obra, construindo alguma coisa. Obviamente elas não vão construir com a mesma rapidez e eficiência que um adulto ou vários adultos construiriam. Então isso deixa o gancho para você pensar, né? De pô, é mesmo, é por isso que demora tanto, sacou? Então esse é um dos pontos altos de Hataraku Saibo ou Cells at Work, como você quiser chamar. É justamente isso, é fazer você refletir sobre o seu corpo. E um comentário à parte pra galera que já assistiu velho, essa pessoa que as células estão dentro desse corpo, essa pessoa se lenha demais, velho. O que essa pessoa faz, velho? Por quê? Insolação, vertigem, outras coisas piores, cada tipo de germe escroto que entra no corpo dessa pessoa. Eu fico, pô, essa pessoa aí é barril, velho. O cara deve ser barril demais. Enfim, vou terminar o vídeo por aqui. Fica a minha recomendação pra galera. Vou terminar com essa música aqui, ó. Essa é barril, pivete. E aí, quem gosta de Bleach? Tem uns otários aí que gosta de Bleach? Enfim, vou terminar o vídeo. Fica a recomendação. Quem não tem Crunchyroll, bota Hataraku Saibo online e assiste. Quem for meu aluno e estiver vendo o vídeo, assiste o anime e assiste em inglês, filha da mãe. Vai assistir em português não, vai assistir em inglês que é pra treinar, certo? Inclusive estou indo agora trabalhar, certo? Rimou de novo. E é isso. Um beijo pra vocês, um beijo e um queijo. E até a próxima. O próximo, que programa é esse mesmo? Nerd Driver. Vamos lá.